Nós estamos dando início a um documentário, né, que partiu de alguns estudos na cidade de Aracaju, né? São alguns trabalhos que já vêm sendo desenvolvendo aí já há alguns anos, né? Enfim, a relação dentro da universidade, mas também essa vivência cotidiana que nós temos aí quanto cidadão de Aracaju, né? Não só como arquiteto urbanista, mas enfim de um cidadão que vive, né? E usa, né, o cotidiano, o dia a dia da nossa cidade. Esse documentário ele tem um escopo assim, principal, que é a gente fazer uma análise da atual conjuntura do espaço público da cidade de Aracaju. Nós entendemos por espaço público, né, o próprio movimento moderno ele trouxe muito essa relação de a gente criar espaços verdes, parques, né, que desencadeou, enfim, na questão das praças que nós temos hoje dentro do nosso tecido urbano. Mas a nossa ideia é entender nesse documentário o espaço urbano público relacionado a essa relação direta do cidadão, que seria o quê? A malha viária da cidade. Ou seja, quando a gente traz isso para a questão do pedestre, nós estamos falando, por exemplo, nas calçadas. O sistema viário ele comporta, principalmente na hierarquia de trânsito, a questão do pedestre, né? É o que a bibliografia espanhola, enfim, chama do peatonal, né? Do caminhar, enfim, das pessoas buscando os seus destinos, né? O seu cotidiano, que é esse caminhar pelas calçadas. É perceptível aos olhos, nesse momento que a gente se encontra, né? No século XXI, 2016, uma carência de espaços para a gente caminhar, por exemplo, com segurança, né? Pela questão, enfim, básica técnica da dimensão das calçadas, a questão dos níveis, né, os degraus, a despreocupação com as rampas de acesso de veículos, né, que invadem as calçadas sem a mínima preocupação, né? É quase como se a gente tivesse uma cidade sem lei. Para a gente contextualizar o nosso documentário, é importante a gente visualizar hoje, 2016. Aracaju é muito claro, a gente tem uma cidade tradicional antiga, que é o centro, que é o bairro Santo Antônio, que é o bairro industrial. Nós temos a expansão naquele entorno do São José, do eixo do Siqueira, né, a extensão da colina em direção ao 18 do Forte. E nós temos hoje uma cidade nova. E é uma cidade de 20 anos, né? Então, que foi consolidada pela expansão, né, ao sul, baseando na origem do centro, que foi o bairro Jardins. E hoje a gente já toma dimensões de estar, enfim, consolidando uma nova Farolândia, uma nova Atalaia, o Jabotiana, mais assim numa direção, por exemplo, ao bairro Santa Maria, né? Onde a gente tem uma nova Aracaju. E essa nova Aracaju, ela está sendo configurada e construída por uma arquitetura que não se interessa pelo espaço público. É uma arquitetura onde o edifício, né, a tipologia arquitetônica da edificação, assume um papel de se voltar para dentro, virando de costas para o espaço público. Então a gente vê assim, os prédios são construídos, a tipologia arquitetônica, ela se apropria do lote e não tem uma interface com a calçada. A gente pode verificar isso, já verificamos no bairro Jardins, hoje a gente verifica muito claramente na Farolândia, na Atalaia e, por exemplo, no Jabotiana. Um bairro que foi adensado nos últimos 10 anos, muito recente, e que tem uma característica assim de um não desenho, né? A gente percorre corredores de ruas que são só muros, são grades, né? Com a sua guarita para o seu acesso e muito ainda dando a prioridade para o automóvel. O que seria uma questão técnica de uma calçada? A dimensão, né? Eu tenho um mínimo de dimensão onde eu possa ter um cadeirante circulando, um idoso, uma criança, um cidadão caminhando com sacolas, né, que foi fazer uma compra no mercadinho, enfim. A gente pode plantar uma árvore, então a gente tem que ter um espaço para plantar uma árvore. A gente pode ter um mobiliário, né, uma lixeira, o que carece, então eu preciso colocar lixeira numa calçada. Se eu tenho um estabelecimento comercial que, sei lá, as pessoas foram tomar um sorvete, eu preciso ter um lugar para botar o copinho, né? Então são equipamentos assim, que isso é mobiliário urbano, que precisa de espaço nas calçadas. Então, a primeira questão técnica é dimensionamento. Segunda questão
que eu quero com a calçada? Eu quero só circular ou eu quero gerar encontro, eu quero gerar possibilidade de caminhada? A pessoa chega no final da tarde e vou dar uma caminhada. Opa, eu preciso pegar o carro para ir para a orla ou caminhar no Parque da Sementeira? Por que eu não posso caminhar na minha calçada, por exemplo? A nossa ideia aqui é reflexão. Nós não temos a ideia aqui de dizer, olha, isto é certo, isto é errado. Nós queremos apontar caminhos, descobrir caminhos, novos caminhos que a gente possa. Assim como Aracaju cresceu nesses últimos 20 anos, por que a gente não pode abrir outra perspectiva, né? Um porvir de 20 anos à frente para nós termos outras possibilidades? E quais seriam essas possibilidades? Novos caminhos. Outra coisa que a gente discute muito, por que essa separação dos usos? Né? Isso está muito atrelado ainda à cidade moderna. Né? Eu, por exemplo, gosto muito do Le Corbusier. A Carta de Atenas, ela tem muitos preceitos, digamos assim, de racionalidades que se desdobram em conforto. Mas ela também tem muitas incoerências. As nossas cidades, elas estão carentes de a gente refletir um pouco sobre essa teoria urbana, mas dentro da realidade da nossa cidade de Aracaju. A gente quer que as pessoas parem e comecem a pensar numa cidade melhor, numa cidade que a gente possa ter os usos mais mesclados e amarrados. A gente tem que chamar atenção para o futuro de Aracaju. Afinal de contas, a gente ama a cidade e quer uma cidade melhor para os nossos filhos.